Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, e vamos dar continuidade então à parte 2 da aula de triângulos, né, como prometido. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Bom, provavelmente vocês já devem ter se deparado com o Teorema de Tales aí no nível médio. E basicamente eu vou trazer aqui para vocês a nomenclatura correta, né, para que vocês, quando se depararem no nível superior, não fiquem tão assustados. Então, quando a gente falar de feixe de retas paralelas, é isso aqui que eu quero que vocês imaginem. Isso aqui é um feixe de retas paralelas, é um conjunto de retas não colineares, né, paralelas entre si. E aí, o que acontece? Eu tenho essas retas e aí eu vou traçar transversais entre elas. Então, tracei aqui duas transversais. Esse aqui é o modelo que a gente mais costuma ver. E aí, a gente lembra lá da aula de ângulos, quando a gente fala de retas paralelas cortadas por uma transversal, tudo aquilo que a gente aplicou lá, a gente vai poder aplicar aqui também. E quando a gente fala de Teorema de Tales, basicamente ele vai falar da proporção, da razão e da proporção entre esses segmentos. Então, por exemplo, esse segmento aqui eu vou chamar ele de A. Então, aquele que é paralelo, apenas esse segmento aqui que eu vou marcar, ó. Aquele que é paralelo, tá do ladinho aqui, a gente vai chamar de A'. Então, a gente fala que o A é proporcional à A'. A mesma coisa para cá, o B é proporcional ao B', e por aí vai. O C é proporcional ao C'. Fica mais fácil da gente conseguir identificar isso numa própria questão, que é o que a gente vai fazer. Mas, basicamente, a gente pode fazer a proporção tanto de A é proporcional a A', que é igual a B', ou então, sempre mantendo essa ordem, tá? Se eu pegar de lá para cá, eu tenho que manter para todos. Eu não posso simplesmente pegar A para A' e ser proporcional a B' sobre B. Isso não pode acontecer. Sempre tenho que manter essa ordem. Eu tenho que sempre pegar de um lado para o outro e manter essa ordem, ou então o inverso. Ou então eu posso pegar assim também, ó. Opa! O A para o B e o A' para o B'. Isso também pode acontecer. A minha razão, a minha proporção ficar o A para o B e o A' para o B'. Isso também pode acontecer. Vamos para o exemplo, então. Bom, o exemplo que eu trouxe aqui é muito simples, né? Então, quase a configuração ali que a gente acabou de ver. Tem o meu feixe de retas aqui. E aí, a minha proporção. Eu tenho o valor, eu quero achar, né, o valor de x. Então, eu posso fazer x está para 4, assim como 6 está para 8. Ou então, eu posso fazer que x está para 6, assim como o 4 está para 8. Fica a seu critério, nada vai mudar. Então, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, multiplicação cruzada, né? Isso aqui a gente já sabe. Quando eu chego nessa razão, nessa proporção, é só multiplicar cruzado. Então, o 6 vezes o 4 vai dar o 24, que é igual ao 8x. Então, né, divide pelos dois lados o 8, a gente descobre que esse x é igual a 3. Acabou. Essa é a nossa conta. Trouxe mais um exemplo. Esse aqui, a gente identifica que tudo isso daqui equivale ao x, ele quer o valor de x, não é um pedacinho. É só um exemplo um pouquinho diferente, né? Dificultando um pouquinho a nossa vida. Mas nada que a razão e a proporção vá mudar. Então, assim, a gente estava pegando pedacinhos menores, a gente estava fracionando. Nada impede que a gente pegue o pedaço maior. Então, o pedaço maior, o todo, equivale a x. Então, o todo vai estar para o todo do outro lado, assim como um pedacinho vai estar para um pedacinho. Nada vai mudar. Por exemplo, o x vai estar para o todo. Quanto que vale o todo? Você soma aqui, no caso é 10, 6 mais 4 vai dar 10, que vai estar para o pedacinho, Lembra que eu só estou seguindo uma única ordem, isso tem que ser prioridade, aqui para 6. Então, multiplicação cruzada, então vai dar aqui 90, a gente já passa ele dividindo aqui, né, para x. Essa divisão aqui vai dar uma divisão exata, dá 15, né? E aí a gente descobre quanto que é esse todo. Poderia também lhe perguntar, por exemplo, quanto que é esse pedacinho aqui. E aí você descobriria o todo e depois só faria a subtração aqui do pedacinho que você tem e você teria a sua resposta. Bom, agora eu trouxe um exemplo aqui dos triângulos, né? Porque a gente até então está falando de triângulos parte 2. E aí, o mesmo exemplo que a gente utiliza lá no Teorema de Tales, a gente vai utilizar aqui também.
Qual que é a diferença? As minhas retas paralelas estão aqui e, nesse caso, as minhas transversais, elas estão tão inclinadas que chega o momento delas se cruzarem aqui. E isso não vai interferir em nada, desde que você, né, no caso, saiba separar ali quais que são cada uma delas na transversal. Mesma coisa, então esse pedacinho aqui está para esse, assim como esse está para esse. Vou montar aqui, mas a conta você já sabe. Então, vai ficar x para 30, que vai ser igual ao 10 para 12. Multiplicou cruzado, sucesso, acabou de descobrir a sua resposta. Bom, para a gente finalizar, eu vou falar de outros dois teoremas, que é o teorema das bissetrizes, e aí a gente tem o teorema da bissetriz interna, né? Na verdade, é um teorema que se divide em dois, né? Que é o da interna, que vai ser: toda vez que você tiver um triângulo e ele tiver uma bissetriz, ela vai cortar ali num determinado ponto, né? E esse lado aqui que ela cortar, eles puderem ser somados, formando um único lado só, que é o que acontece aqui, né? Então, se eu somar x mais o y, eu chego no lado A, esse teorema vai valer, né? Que é o que acontece. Então, o lado oposto, o segmento tem que ser aditivo. Quais segmentos? X e y. Significa que eu vou ter uma proporcionalidade aí. Como assim? Quando acontecer do meu triângulo, eu tenho uma bissetriz e esse lado puder ser somado, eu vou ter uma proporcionalidade entre esses lados que estão sendo somados para formar um só, né? E os seus lados ali opostos, entre aspas, né? Então, no caso, o x é proporcional a C e o y é proporcional a D. E aí você aplica a B, né, na verdade. E aí você aplica a mesma coisa, multiplicou cruzado e vai ter ali direitinho a sua conta, caso isso aconteça. A mesma coisa vai acontecer para a da bissetriz externa. Nós já vimos o que é uma bissetriz externa lá na aula das sevianas, né? E basicamente o meu ângulo interno, ele tá aqui, ó. O externo, ele tá aqui, ó. Tudo isso daqui é meu ângulo externo. E a minha bissetriz, ela tá partindo daqui. E ela vai até lá embaixo. E aí eu continuo meu segmento de reta aqui, até eles se encontrarem e se fecharem, dividindo o meu ângulo em duas partes congruentes. Bissetriz externa é assim que funciona. E aí o que acontece? Eu tenho esse pedaço aqui, ó, que eu vou chamar ele de y, e eu tenho o todo, que ele vem daqui até aqui. Então, o meu lado aqui do meu triângulo real, né, eu vou ter, mas eu também vou ter no meu triângulo imaginário aqui, entre aspas, né? Então, eu vou ter a distância desse ponto que é real até o ponto que é imaginário, que eu vou chamar de x, e eu vou ter esse pedacinho aqui que é somente do meu triângulo imaginário, né, que é do meu prolongamento do meu lado. E aí, onde vai estar a minha proporção? Esse lado que é imaginário aqui, somente o pedacinho dele, vai ser proporcional ao ângulo oposto, o ângulo não, nossa, perdão, ao lado oposto, mas do lado do triângulo real, e o todo vai ser oposto, ó, dando essa voltinha aqui, ó. Não é oposto ao que está de frente, o oposto ao que está dando essa voltinha aqui. Fica um pouco difícil a gente lembrar, né, mas com a prática a gente acaba lembrando, e para isso a gente vai resolver duas questõezinhas. Primeiro, sobre a seviana bissetriz do ângulo interno, né? Então, no caso, esse é proporcional a esse, assim como esse é proporcional a esse. Então, você monta a continha. 6 para 3 igual a 8 para x. Acabou. Qual que é a condição? Tem que ser uma bissetriz interna, né? Dividindo o ângulo em duas partes congruentes. E esse lado aqui tem que ser único, né? Quando eu somar isso aqui, eu vou descobrir um lado só. Multiplicou cruzado, então 3 vezes 8 vai dar 24. 6x, a gente descobre que o x vale 4. Acabou. Só isso. Aqui que tem que tomar aquele cuidado. Lembra que eu tenho um pedacinho da minha parte imaginária, né, que eu falo, né, da minha parte do triângulo que não existe, e eu tenho o todo, que é tudo isso daqui. Quem que é tudo isso daqui? É o 12 mais o x. Então, 12 mais o x é tudo isso daqui. Beleza? Aí lembra que o pedacinho que é imaginário é proporcional a quem está oposto a ele, e esse pedação aqui maior tem que dar aquela volta, lembra? Deu a volta e chegou aqui. E chegou aqui. E agora é só montar. Então, o 12 é proporcional ao 6, assim como o 12 mais o x é proporcional a 8. Beleza? Resolvendo aqui agora, a gente tem o 8 vezes o 12 vai dar 96, que é igual aqui, lembre-se que tem que multiplicar pelos dois, beleza? Aí, o 6 vezes o 12 dá 72, mais 6x.
Passo para lá, né, subtraindo, então vai ficar 24, 6x, e a gente descobre também que o x vale 4, beleza? Muito simples, só para a gente ter conhecimento também. Finalizamos a parte de triângulos aqui e a gente se encontra na próxima aula.